Olá, estamos de volta no canal Confabulações de uma Assistente Social, com a temática suicídio, discutindo os aspectos psicossociais, a importância da valorização dos elementos da vida. Sou Iliana Ângela, assistente social, professora, doutoranda. Tenho participado dessa série de vídeos com a professora Marcela. Olá, pessoal, eu sou Marcela Spinardi, psicóloga, mestre em psicologia e docente também do curso de psicologia de uma instituição de ensino superior. Vim aqui a convite da professora Williana para a gente continuar discutindo, então, essa temática do suicídio. E no vídeo de hoje, nós vamos abordar os fatores de proteção. Em outros vídeos, nós já começamos abordando aí alguns fatores societais, culturais, em relação à temática do suicídio, até associado a fatores de risco, né, que podem aí aumentar a tentativa, a ideação, enfim, o próprio suicídio. Mas no vídeo de hoje nós vamos falar dos fatores de proteção. Quando nós falamos dos fatores de proteção, né, então o que é que a gente está querendo dizer com isso? Quando falamos sobre isso, né, nós estamos falando aí de situações, né, de um algo aí que diminui a probabilidade de um resultado negativo entre indivíduos que estão em risco. Pensando esses fatores de proteção dentro da temática do suicídio, a ideia seria, então, né, trazer a ideia, como o próprio nome já diz, daquilo que protege. O que é que protege as pessoas, né, de uma possível ideação suicida, de uma tentativa de suicídio, ou até mesmo, né, do suicídio, né? Será que existe algo que a gente possa fazer, né, para diminuir esse resultado, né, do suicídio? Será que, pensando em prevenção, a gente teria como, né? E aí a gente pensa que, claro, né, que tem sim, e por isso vamos falar desses fatores de proteção hoje. A gente já abordou em outros momentos dos outros vídeos, né, que a gente vem aqui disponibilizando no canal, a questão do suporte. E aqui, mais uma vez, eu vou retomar isso com vocês, né, porque esse suporte, ele é fundamental na questão da proteção. Né? Então, a gente sempre fala de, no momento aí em que a pessoa verbaliza, relata, né? Ou então a gente começa a, a observar comportamentos, né? Que dão alguns indicativos de uma possível ideação, de uma tentativa ou de suicídio, né? É importante que a gente demonstre esse suporte. Esse suporte, ele pode vir de várias maneiras, né? Então, a gente relata dentro desse suporte, por exemplo, o suporte emocional, demonstração de afeto, de preocupação, estima, né? Então, quando você percebe, né, uma ideação, uma tentativa, enfim, né, demonstre esse afeto, demonstre essa preocupação em relação ao que o outro está trazendo, né? Demonstre aí que você se importa, né? Que você está ali, muitas vezes não como profissional da saúde, né? Mas que essa postura de escuta, né? De estar aí preocupado com o que a pessoa está falando, né? É uma atitude muito importante, né? Para a gente proteger esse indivíduo, né? Então, também o acompanhamento, né? Então, muitas vezes eu não sou um profissional da saúde, eu não sei muito bem o que falar, mas eu posso me mostrar disponível, né, para procurar, por exemplo, um profissional de saúde para essa pessoa, né, um psicólogo, um psiquiatra, ou algo, né, no momento aí da contenção, né, da crise, digamos assim, né, olha, então eu não sei o que fazer, mas eu vou buscar ajuda, eu vou buscar um suporte, né, eu vou tentar ligar para um profissional que entenda melhor do que eu, né, então esse suporte em relação às emoções é extremamente importante, né, e aí eu falei de buscar esse suporte, né, e isso nos remete também a um suporte de informação.
Porque se nós não conhecemos, né, por exemplo, a rede especializada, né, do município, do estado, enfim, que possa dar suporte aí nesse momento, não tem, inclusive, como eu oferecer esse cuidado especializado, né? Se eu não conheço, né, um equipamento de saúde, se eu não conheço um profissional de saúde, enfim, né, não tem como eu oferecer. Né? Então, quando a gente fala de informação, é muito importante que mesmo você, né, muitas vezes não trabalhando diretamente dentro da saúde, que você conheça, né, até como forma de oferecer, né, esse tipo de informação para a pessoa que necessita. Né? Então, eu posso encaminhar, né, posso dizer que ela pode buscar uma UBS, que ela pode buscar um CRAS, que ela pode buscar SAMU 192, UPA, hospitais, né? Pronto atendimento 24 horas. Então, se eu conheço essa rede, né? Se eu conheço quais são os serviços que estão sendo ofertados no meu município, fica muito mais fácil, né, de eu dar aí um suporte em relação a essas informações quando essa questão aparece. Marcela, e é importante também lembrar que não é só no momento em que está ocorrendo a crise, né? Ou que a pessoa está em um momento de maior angústia, mas o fator de proteção ele vem também como uma dimensão preventiva, né? E cabe a nós profissionais criarmos espaços, porque nós já falamos dos fatores que afetam a sociabilidade, que afetam a qualidade de vida. Então, cabe a nós profissionais criarmos espaços de proteção. Então, que sejam espaços de vivência, de valorização da socialização, de encaminhamento para políticas públicas que atendam as demandas que estejam gerando que possam ser dos elementos que estejam gerando a ideação suicida, né? Então, ausência de trabalho, de moradia, né? Temos que encaminhar para as políticas públicas possíveis, além de criarmos espaços, por exemplo, como grupos de convivência, campanhas educativas e preventivas, que são elementos importantes para que a gente consiga, de fato, promover a proteção, né? Então, uma prevenção a esses fatores que possam desencadear essa ideação, né, o suicídio, para além dessa ideia da questão de aguardar para uma intervenção no momento de crise, né? A gente trabalha bastante com essa questão dessa proatividade também no serviço social e na psicologia, né? E acho que quando eu comentei dos equipamentos, né, eu comentei sobre equipamentos de saúde, mas é importante ressaltar que os equipamentos da assistência também são importantes, né, nesse momento, Sim. porque, por exemplo, o CRAS, né, está aí na proteção social. E aí, em relação a isso que você foi comentando, né, o CRAS, enquanto equipamento, vai dar aí um suporte a situações de vulnerabilidade, né, vulnerabilidade social, que podem ser agravantes, desencadeadoras, enfim, estarem aí na complexidade de causas, de relações aí dentro, né, da questão do suicídio. Né? Então, apesar de ser um equipamento que não está teoricamente dentro da saúde, porque está no campo da assistência, né, mas ele também é importante para essa dimensão, né, da saúde mental, porque Sim. esses grupos que você foi comentando, E acho que né? cabem outros espaços também, né? As atividades elas podem ocorrer, por exemplo, na educação, podem ocorrer mesmo dentro da saúde, um espaço preventivo, porque a saúde, né, nas unidades básicas de saúde, por exemplo, elas têm esse caráter também preventivo. Elas são um atendimento primário, né? A porta de entrada para o atendimento na saúde pública, mas que tem esse caráter preventivo também. Então, nada impede que os profissionais da saúde, ou até mesmo em parcerias, em articulação com a rede, desenvolvam esse tipo de ação de convivência, porque saúde é qualidade de vida, né? Não é só ausência de doenças. Então, a gente também pode encarar isso como uma possibilidade de trabalho, né, de desencadear trabalhos articulados para trabalhar prevenção em saúde e qualidade de vida, né?
E outras formas, né, de proteção também não dizem apenas a equipamentos públicos, né, de saúde, de assistência, mas também da rede de relações que nós vamos estabelecendo, né? Então, as amizades, né, nosso grupo de amigos, se a gente frequenta o clube, se a gente joga futebol, se a gente tem os amigos de determinado lugar, né? Se a gente se a gente faz um teatro, se a gente faz um artesanato, né? Se a gente até frequenta uma religião específica que traga, né, essa questão do bem-estar para a gente, pensando até nas discussões de espiritualidade, né? Isso também pode ser um fator de proteção, né, dentro da questão do suicídio. De fato. Até como olha para os vínculos, como olha também para o reconhecimento da questão da morte, né? Então, é importante a gente pensar também que esses espaços comunitários, eles podem vir para fortalecer essas relações, né? Ou, eventualmente, também, como isso se dá, pode ser também um sentimento, pode gerar também um sentimento de opressão. Então, isso é importante também da gente observar essa linha tênue entre a liberdade, entre a acolhida, a identificação, né? E a gente falou também dos grupos, nós falamos também da população negra, né? Como ela é afetada em maior dimensão pelo suicídio e pela ideação suicida. Então, isso também é uma questão interessante que a gente pode pensar nos grupos comunitários, no de militância, como espaços também de pertencimento, né, de fortalecimento dessa identidade como um fator de proteção. Com certeza, acho que esses grupos têm sido até, assim, né, em relação à minha experiência, têm sido fundamentais, né, até porque quando a gente fala do grupo, né, a gente também, o grupo, para mim, ele tem uma característica muito interessante, que é a questão do reconhecimento de que aquela dor que eu estou sentindo, ela pode não ser exclusiva minha, né, e quando a gente fala sobre suicídio, lembrando aí dos aspectos, dos fatores societais que a gente veio falando, né, de como viver numa sociedade capitalista, machista, né, discutimos questões de gênero, né, sexualidade, enfim, a gente começa, né, a observar dentro do grupo que esse sofrimento, né, não é exclusivo meu, né? E aí a gente começa a entender Não é que individualizado, né? exatamente, né? A gente começa a entender que, opa, pera lá, mas não sou só eu que estou vivendo isso, né? E da mesma forma, né, da mesma maneira que isso vem como um suporte para essa dor, isso vem também, né, como uma compreensão de que aquilo que eu estou vivendo não é uma falta de ajustamento, não é uma falta de adaptação minha em relação a essa realidade, mas sim, né, que eu estou aí dentro de uma realidade específica, né? Os fatores sociais aos quais eu estou submetido estão impactando aí na minha subjetividade. Né? Então, acho que o grupo, para mim, traz um pouco dessa reflexão, sabe? Dessa discussão aí do eu com o outro, que eu acho bem Sim. interessante. Bom, outra questão, né, quando a gente comenta os fatores de proteção, diz respeito aos fatores culturais e sociais também, né? Então, entender como é que a nossa sociedade também está estruturada, né? Se somos uma sociedade individualista ou, né, se trabalhamos aí num âmbito mais coletivo, enfim, é importante que a gente traga essa discussão, né? Então, a gente percebe que as sociedades mais abertas a discutirem a temática do suicídio, né, que não enxergam o suicídio como um tabu, né, conseguem oferecer maior suporte para a sua população, né, comparadas àquelas que não falam muito sobre, né, que estão aí pautadas numa ótica de que isso deve ser escondido, de que isso não deve ser verbalizado. Então, todas essas normas, esses valores que permeiam a nossa sociedade, né, a cultura na qual a gente está inserido, também vão aparecer como fatores de proteção ou fatores de risco, né? Porque aí se a gente tem uma sociedade que não permite essa conversa, né? Ou então que essa conversa é uma conversa muito difícil, né? Não se tem muito espaço para abordar isso, isso pode ser algo aí que agrava
a questão do suicídio. Então, mais uma vez, esse suporte social tem tido aí sua extrema importância na prevenção do suicídio. Nós falamos, mais uma vez, né, da população negra, e aí a gente vai ver, né, que o sentimento de pertença a uma comunidade, como, por exemplo, né, a professora Williana estava falando dos coletivos, né, chegou até a mencionar em outros vídeos o coletivo Coloriafro, né, da qual participa, né. Então, esse sentimento de pertencimento a uma comunidade, a um grupo, né, funciona aí como um amortecedor essencial contra os efeitos negativos da solidão e da baixa aceitação, né? Então, esse suporte social, ele está nessas relações próximas, nessas relações de afeto, nessas trocas, né, trocas positivas entre as pessoas. Até na representatividade, né, professora? Porque você não fica em espaços em que você não se sente representado, identificado, né? Entrar numa sala em que você tem somente pessoas totalmente distintas de vocês, então, né, de você, então pensando, por exemplo, né, em jovens negros, entrando numa sala de um público absolutamente branco, né, para fazer um curso, para participar de uma palestra, com palestrantes brancos apenas. Então, assim, isso realmente não reflete, né? Você não tem espelho ali, né? Eventualmente, né? E isso também, ocupar vários espaços com essas características, elas geram um desconforto, geram uma dificuldade de materializar sua identidade, né, de se sentir representado. Então, é muito mais positivo e gera uma segurança, né, você conseguir se perceber nos espaços, nas políticas, no convívio, né, dos grupos. Então, a gente trabalhar também nessa dimensão não só de possibilitar coletivos, mas também de promover campanhas que valorizem essas diversidades, né, étnica, cultural, de classe, de gênero. Eu acho que isso viabiliza também fatores de proteção pela representatividade e por essa identificação que a gente consegue promover, né? Com certeza. Outros espaços também, né? A gente costuma. É claro que a gente está trazendo esses espaços, né? Como fatores de proteção, e aí eu quero mencionar também a escola, né, como um fator aí de proteção, mas lembrar dessa escola, né, que a gente precisa ter aí um entendimento de que esses amigos, né, esses vínculos estabelecidos dentro desse espaço, né, tem que ser aí vínculos, digamos, saudáveis, né, porque por outro lado, a escola pode ser também uma questão atrelada ao risco, né, de aumento aí do suicídio, porque aí a gente discute, por exemplo, né, questões de exclusão, de preconceito dentro do espaço escolar, né, então, por mais que a gente esteja falando, né, desses locais, é bom ter atenção, né, a forma de relação estabelecida entre as pessoas dentro desses espaços, né, porque mais do que um espaço em si, né, a gente precisa olhar para esses vínculos também, porque esses vínculos podem vir aí até de uma palavra, por exemplo, que a gente usa bastante dentro do âmbito escolar, que é o bullying, por exemplo, né, então, dentro da escola, a gente pode ter tantos amigos próximos, né, que tem aí esse suporte emocional, enfim, como também situações que a gente chama, né, aí de bullying, né, então atenção a essas relações estabelecidas, né, que são bem importantes para a gente pensar, né, essa questão aí do suicídio. Aqui também, nós trouxemos uma figura, né, com aí 4 passos para ajudar uma pessoa sob risco de suicídio. Nós, na verdade, já fomos falando um pouquinho desses 4 passos, né, em outros momentos também, mas só para a gente retomar,
né? Então, como é que você pode ajudar uma pessoa sob o risco de suicídio? Uma das possibilidades, né, é conversar, né? Então, encontrar um momento apropriado, um lugar calmo para conversar com essa pessoa, escuta essa pessoa, né? Escuta o que de fato ela está falando, não apresenta aí julgamentos em relação à fala que ela está trazendo, né? Então, escuta, né, sem julgar, né? Demonstre esse suporte, demonstre que você está ali para acolher o que ela está trazendo. Né? Você também pode indicar aí uma linha, né, sigilosa, enfim, de apoio emocional. Vamos retomar aí as questões da informação, né? Porque se eu não conheço a rede, se eu não conheço esses espaços, não tem como eu oferecer, tá? Então, aí, a conversa, né, de maneira eficaz, né, eficiente, que não seja uma conversa que traga julgamentos, que não seja uma conversa que mais reforce, né, falas do senso comum em relação à temática do suicídio, né, são importantes da gente deixar de lado e trazer essa postura de escuta, de acolhimento, né, uma postura aí sem julgamentos. Eu acho que aí, nesse ponto, a gente precisa destacar duas questões, né? De um lado, das falas, o cuidado na fala para não ter fala como, mas sua vida é tão boa, tá tudo bem, você tá com saúde, né? Porque a gente tenta valorizar, eventualmente, os pontos positivos que a gente enxerga nessa relação com a pessoa. Mas o que ela tá te contando é que, assim, ela já ponderou isso. O sofrimento que ela está trazendo é algo que, de fato, a incomoda, mesmo considerando todas as coisas boas que ela tem na vida dela. Nesse momento, a dor está maior do que o que há de bom. Então, tomar esse cuidado também, porque pode parecer um desmerecimento da dor do outro, e isso faz com que pode se agravar a situação, ou que ela não se abra para um diálogo com você, né? E é importante que essa porta seja aberta para que você consiga também encaminhar ou acompanhá-la no atendimento, né? Num espaço especializado. E por outro lado, também acho que é importante a gente lembrar que também você não é responsável por dar conta, né? Por dar conta do sofrimento do outro, ou dar conta da demanda na dimensão que a pessoa precisa. Você vai acolher, você vai se colocar à disposição para ouvir, para acompanhar, mas ter o cuidado também de não tomar para você uma responsabilidade que é de um profissional, porque a gente pode falar alguma coisa, como a gente apontou, que prejudique, e também pode acabar que a gente não esteja bem o suficiente, inclusive, para dar esse apoio. Daí nós, né, dependendo da pessoa, não é um profissional. Até mesmo quando está fora da área da saúde, né? O próprio profissional também que tenta dar respostas, ultrapassa talvez até o limite ético, né? Então, esses dois cuidados eu acho que são importantes da gente destacar. Com certeza. Então, acho que também uma outra questão, né? Se você não sabe o que falar, né? Muitas vezes escuta, né? Então, nossa, mas e agora? O que eu falo? Demonstra que você está ali para escutar, né? Para oferecer esse suporte. E esse suporte também pode vir aí na forma de acompanhamento. Né? Então, que é o segundo passo aqui, né? Acompanhe, fique em contato para acompanhar como a pessoa está se sentindo e o que está fazendo. Esse acompanhar pode ser o acompanhar uma pessoa, por exemplo, a uma consulta com um psicólogo, né? Você não vai entrar, por exemplo, na sessão, mas oferecer uma carona, oferecer para caminhar junto, para estar lá com ela. Até marcar, né? Às vezes a pessoa está com dificuldade de se movimentar até para agendar. Né? Isso, exatamente também. Então, olha, eu posso ligar, posso agendar uma consulta para você, né? Podemos ir, então, em determinado lugar, né? Eu vou junto com você. Também o acompanhar pode vir no sentido de fazer ligações, perguntando como é que a pessoa está, né? Então, oi, eu liguei para saber se está tudo bem, né? Como é que você está se sentindo? O que você tem feito da sua vida, né? Então, mostrar aí que, mais uma vez, você se importa, né? Que você está demonstrando aí essa sua preocupação em forma de afeto, inclusive, né? Para essa pessoa. O terceiro passo, né, e a gente tem falado bastante dele também, é a busca da ajuda profissional, né? Então, incentivar a pessoa a procurar ajuda profissional, né? E aqui, ainda nessa relação
com o segundo passo, né, ofereça-se para acompanhá-la, né, um atendimento, esse atendimento pode ser, como a gente já foi falando, em unidades básicas de saúde, o CAPS, né, que acho que eu não tinha comentado anteriormente, serviços de emergência, então SAMU 192, UPA 24 horas, pronto-socorro, hospitais, né, então essa ajuda especializada, ela é importante. E também a proteção, que é o quarto passo aqui, né, nessa imagem que a gente está apresentando para vocês, que então, se você percebe que existe ali um perigo imediato, não deixe a pessoa sozinha, né? Então, fique com ela, né? Ou então peça para alguém acompanhar, se você não pode, né? Se a pessoa está, por exemplo, dentro da casa, né? Na casa, por exemplo, sempre tem faca, né? Ou alguns outros objetos que podem ser utilizados aí, né? Na tentativa de suicídio, medicamentos, né? Então, tirar esses objetos aí, né? De perto da pessoa, enfim. Se a pessoa tem armas também dentro de casa, veneno, né, produtos de limpeza, assim, fica atento, né, tira da vista da pessoa, guarda, põe dentro de uma gaveta, né, onde ela não consiga acessar, algo que tranque, nem que você, né, tenha que colocar dentro, por exemplo, da sua mochila, da sua bolsa, naquele momento, mas proteja, né, crie aí um ambiente de proteção nesse momento aí em que a pessoa está sob o risco de suicídio. E aí, acho que já até finalizando, né, aqui o nosso vídeo, não tem como a gente deixar de falar do CVV, né, o Centro de Valorização da Vida, que é uma linha aí sigilosa de contato, que vocês podem acessar via 188. Se eu não me engano, também tem um aplicativo no celular em que você pode fazer esse acesso, né, aí ao 188, esse acesso, né, então, você não precisa se identificar, é totalmente sigiloso, você liga lá e conversa com uma pessoa que está aí, né, passou por um treinamento para te oferecer suporte nesse momento aí em relação ao suicídio. Eu acho que fica, então, é que, na verdade, assim como os fatores, né, como as motivações são multifacetadas para a ideação suicida e para o suicídio em si, os fatores de proteção também, eles são múltiplas possibilidades, né, de prevenção, de proteção, que a gente pode lançar mão, até mesmo no sentido da gente abrir para a escuta dos usuários dos nossos serviços, sejam eles em quais espaços forem socioocupacionais que nós estejamos, pensando nas suas potencialidades. Então, todo mundo tem uma potência, né, uma habilidade, uma identificação com algum tema, com algo a fazer, ou até mesmo com a possibilidade de trazer para o desenvolvimento de um projeto, e nesse projeto, né, voltado para a comunidade, para uma ideia coletiva, nesse projeto a pessoa se vê reconhecida, se vê valorizada, de repente é já também mais um fator de proteção. Então a gente tem que pensar nas múltiplas possibilidades que a gente tem de potencializar a proteção às pessoas que nós atendemos, que nós acompanhamos, seja na escuta enquanto professores, seja no dia a dia do nosso espaço de trabalho. Então, acho que é isso que eu queria deixar marcado para vocês, queria agradecer, né? Passo para a professora Marcela. Agradeço também a oportunidade de conversar com vocês aqui hoje, né, sobre os fatores de proteção em relação ao suicídio. Espero que vocês aproveitem, né, a fala, que seja uma fala cheia de sentido, que possam aproveitar aí nos espaços profissionais ou pessoais também, e nos vemos aí nos próximos vídeos. Esperamos que vocês curtam aí, compartilhem nas redes sociais também, toda essa produção que a gente tem feito aqui. Obrigada.